Bolsonaristas fora das redes sociais. Esse é o grande tema do dia. Nós preparamos aí um trechinho de vídeo sintetizando o que aconteceu. Solta aí, Freitas. Pela identidade, não resta dúvida. Nilmar Piroca. Esse é o nome completo desse jovem de 25 anos, estudante de farmácia. Por conta desse sobrenome, esse não é o vídeo, né, Freitas? A conta desativada em uma rede social. Nilmar Piroca. Ô, Freitas, pô, Nilmar Piroca não. Não é, foi o Nilmar Piroca que foi alvo do Alexandre de Moraes, não. Tem uns outros com cabeça, ó, tem todo tipo de bicho aqui, mas não foi ele, tá? Foi o Roberto Jefferson, Alan dos Santos, vários bolsonaristas, o Luciano Hang, tá bom? Tá com o vídeo aí certo? Solta o vídeo certo, por favor. Acabou, porra! Os 11 ministros do Supremo, eles formaram lá uma organização criminosa para a prática do crime de abuso de autoridade. E o chefe da Orcrim, eu não tenho dúvida de apontar o senhor, que é o ministro Alexandre de Moraes. Nunca ameacei o ministro do Supremo. Quem ameaça não faz. Ameaça é conversa de otário. Quem ameaça não faz. Né? Quem faz ameaça, eu te ameaço, é um bobo. Quem ameaça é bobo. Quem deseja fazer, faz. Não manda recado e não ameaça. Eu não ameaço ninguém. Se precisar fazer, faço. Eu não vou ameaçar, até para que ninguém se previna de atitudes que eu tenha, talvez, que tomar um dia na vida. Alexandre de Moraes é um déspota. Você sabe o que é déspota? É uma autoridade que exerce o poder através da tirania. É um tirano. É alguém que passa por cima das leis para o seu bel prazer. Isto é Alexandre de Moraes, um déspota. Cada dia está com menos respeito da população brasileira. Por isso, é chamado de cabeça de ovo, cabeça de piroca, tudo isso. Moralmente falando, a sua conduta é a de um verme. Sabe por quê, Alexandre? Sabe como você chegou a ser ministro da Suprema Corte vendendo a sua alma? Eu quero que o Alexandre de Moraes prove que é mentira que ele conversou no telefone com o Barroso, o Alexandre de Moraes falou para o Barroso que ele precisava de contar com a Joyce Hasselmann, e aí o Barroso disse que não, que ela não era confiável. Ah, o que eles conseguiram? Reteram minha conta no Twitter. Oh, meu Deus, meu Twitter, não! Eu não sou advogado, eu não fui advogado do PCC, né? Eu não fui advogado do PCC, eu não fiz nada. A gente sabe onde o Alexandre de Moraes mora. Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender 5.000 pessoas. Manda! Prender 5.000 pessoas, seu filho da puta, seu arrombado. Acabou, porra! Tudo bem, não é nada. Sai. Quem é? Não vai apresentar seu amigo? E o Supremo não obedece. Presidente, manda. Um déspota. O Otônio de Paula não gosta de ser censurado, mas gosta de censurar os outros, né? Foi ele que quis censurar o Porta dos Fundos lá, justamente esse trechinho aí do especial de Natal. Você não é obrigado a gostar, né? Mas basta você trocar de canal, alugar outro filme, né? Mudar de aplicativo. O que não dá é para censurar. Mas quando a censura é contra você, contra os seus, aí vira realmente um escândalo. Então, vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de hipocrisia. A Cruzoé e o antagonista foram alvos de censura, que não é por fake news, não. Neste inquérito mesmo do Alexandre de Moraes, aí aberto pelo Dias Toffoli e tocado pelo Alexandre de Moraes, publicamos uma reportagem baseada em documentos, né, que mostravam lá, faziam referência tal do amigo do meu pai. E aí a revista e o site foram censurados, multados. Teve de haver uma reação da imprensa, né, da sociedade para recuarem nesta arbitrariedade. Então censura jamais para ninguém. A gente aqui sabe o que se produz, né? Então você escolhe aquilo que você realmente considera que
está mais, né, aquele conteúdo mais qualificado para você. E as investigações precisam acontecer, investigação de financiamento ilegal, né, de uso de robô, né, da construção de uma máquina para atingir a reputação alheia, manipulação da opinião pública para fins políticos e eleitorais. Isso precisa ser investigado, mas cadê a investigação? A investigação foi aberta lá no início do ano passado, um pouquinho ali no primeiro trimestre. Até agora foi renovada 3 vezes, 4 vezes, estamos há mais de um ano, indo para um ano e meio de uma investigação que simplesmente ninguém vê concretude nela, não vê nada objetivo. Não... Cadê o crime? Apresente, ministro, é preciso apresentar. Conseguiram confirmar financiamento ilegal? Conseguiram confirmar o uso de robôs? Que investigação mais, sabe, mequetrefe? Fica pegando Twitter daqui e dali, né? Postagem de Facebook, ataque, xingamento, e aí vai para cima desse pessoal. Isso aí desqualifica o Supremo, desqualifica a liberdade de expressão, desqualifica a liberdade de imprensa. Tem um bando de vagabundo aí se achando jornalista, né? O cara é filiado a partido político a vida inteira, trocou 2, 3 vezes partido político, né? E diz que bate no peito para dizer que é jornalista. O Palocci era médico, o Dirceu era advogado. Bom, bota a lista aí, vamos lá. Quem é que foi alvo? Alan dos Santos, Bernardo Kister, Edgar Corona, Edson Salomão, Eduardo Portela, Enzo Momente, Luciano Hang, Marcelo Stachin, Marcos Belize, Otávio Facuri, Paulo Bezerra, Rafael Moreno, Reinaldo Bianchi Júnior, Roberto Jefferson, Rodrigo Ribeiro, Sara Giromini e Wilson Lima. Temos a decisão. Bom, a decisão, ela aconteceu lá em maio, tá? Em maio, o Moraes já havia pedido o bloqueio das contas em redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, de todos os investigados. Ele alegou que era necessário para interrupção do discurso com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Embora clara e objetiva a determinação judicial, no âmbito do presente inquérito, para que as operadoras das redes sociais Facebook, Twitter e Instagram suspendessem de imediato e de forma incondicionada as contas mantidas pelos investigados, tá? Não houve, então, comprovação do regular cumprimento, ou seja, ele ameaçou multar em R$20 mil, então, tá aqui, olha, a nossa matéria do Pedro Canário, brilhante cobertura hoje, pagariam aqui, ó, multa diária de 20 mil cada, tá? Aí eles coçaram o bolso, considerando o correto cumprimento aí da ordem judicial, tá certo? Só que aí, vamos em frente. Bom, tivemos então o Facebook e Twitter se manifestando, né? O Facebook disse que respeita o judiciário e cumpre as ordens legais válidas, né? Aí a gente bota um parênteses, sob ameaça de multa, e o Twitter dizendo que agiu estritamente em cumprimento a uma ordem legal proveniente do inquérito do Supremo Tribunal Federal. Será que foi cumprimento estrito? Olha só, a PGR, ela inclusive foi contra, tá? Essas medidas, achou que eram medidas realmente que iam além do necessário. Era uma medida desproporcional, assim como o bloqueio de contas bancárias e sigilo, né, desnecessário, tal. Só que acontece que o Alexandre de Moraes ignorou a manifestação do Aras, ignorou. Só que o Aras, é bom que se lembre, o Aras foi a favor da constitucionalidade desse inquérito. E o STF constitucionalizou esse inquérito inconstitucional. E o seu Aras também abriu lá o outro, né, contra os atos democráticos. O seu Aras, que os bolsonaristas aí defenderam com unhas e dentes quando da nomeação e que nós alertamos. Nós mostramos quem era, o que havia feito e o que poderia fazer. Mas não, a gente é fake news. Segundo os próprios bolsonaristas, nós somos fake news. Então agora estão sofrendo porque apoiaram esse sujeito. Assim como o André Mendonça.
o AGU, hoje ministro da Justiça, né, que também se manifestou 2, 3 vezes a favor desse inquérito inconstitucional. Por quê? Porque ele está lá para fazer, né, a vontade, né, dos seus mestres ali. Ele fez até livro elogiando o trabalho do Dias Toffoli. Então, daí você já tira a média temperatura, já vê o que acontece. Então, e esse são pessoas que foram escolhidas por seu Jair Bolsonaro. Seu Jair Bolsonaro, que vocês viram aí, né? Há um mês, ou um pouco mais, quase 2, falou assim, porra, acabou, 2 meses, né? Foi lá em maio, deu aquela declaração, acabou, porra, nós vamos reagir, não sei o quê. Hoje está ali, o pessoal questionou ele agora lá no Alvorada, os seguidores, né? E ele fez o quê? Desconversou, deu tchauzinho. Então o Bolsonaro está abandonando vocês, seus idiotas. Bom, em relação a cumprimento de medidas estritas, aí é o seguinte, malandramente o Twitter fez o quê? Restringiu a decisão do Alexandre de Moraes ao Brasil. Então, os próprios perfis depois descobriram, os militantes descobriram que quem está fora do país ou quem está com a localização do seu perfil, né, em outro país consegue assistir, consegue ver tudo que é postado. Então é o seguinte, você está aí, você quer ver o que o Alan dos Santos está postando? Você vai lá no teu perfil, configurações, tem lá localização. Você coloca lá que você está no Afeganistão e você passa a assistir, a ver tudo que está sendo postado pelo Roberto Jefferson, por todos esses sujeitos, pela Sarah Winter, né, Geromini, né? Então por quê? Porque essas redes sociais, essas grandes plataformas, elas não se submetem inteiramente à justiça de país nenhum, elas estão acima disso. Né? Elas se sentem, inclusive, acima disso. Então o que ela falou assim, não, eu não vou tirar do ar. A decisão é da justiça brasileira, então que se limite a visualização só no Brasil. Então, só que aí você tem a malandragem do sistema, eles descobriram isso rapidamente, já começaram a propagar entre os próprios seguidores e passaram o resto do dia, né, seguindo ali nas suas manifestações, tá certo? Então, é uma medida também... Foi uma medida do Alexandre de Moraes aí com efeito limitado, né? Não é inócuo, mas limitado. Bom, aí vamos para a repercussão da coisa. A deputada Lídice da Mata, que é a relatora, né, da CPI das fake news, evitou fazer comentários, né, sobre a decisão do Alexandre de Moraes. Depois ela até soltou uma nota, mas quando a gente falou com ela aí no meio da tarde, ela se limitou a dizer o seguinte, disse que é fundamental que o STF compartilhe as informações do inquérito com o colegiado para que a CPMI possa avançar nas investigações. A Lídice afirmou ainda que há uma discussão sobre quem tem o direito de retirar conteúdos do ar, mas ela falou em pontos fora da curva. É o caso do Roberto Jefferson, que estava ameaçando ministros do Supremo, publicando fotografias com armas e ameaçando ministros. Alexandre de Moraes determinou há 2 meses o bloqueio, inclusive, das contas, né, do próprio... bom, aqui é um complemento só da coisa. Vamos para a próxima. O Hang. Ó, isso aí também mostra o seguinte. Decisão judicial tem uma coisa chamada individualização de conduta. Então, você vê no mesmo pacote todo tipo de perfil. Então você tem um cara como o Roberto Jefferson que posou com arma, né, que xinga, que manda, que vai, que faz a merda, que faz o diabo, bota junto com o Luciano Hang, que está lá fazendo aquela patetice dele, mas que nunca postou nada com arma, nunca fez ameaça direta, nunca fez nada disso, né? E com outros, como esses outros blogueiros aí. Então, você sai misturando tudo, você não individualiza as condutas, você coloca tudo no mesmo saco. Depois reclamam lá daqueles mandados lá coletivos, né, nas favelas e tal. Então, assim, é tudo uma grande, sabe, é uma esquizofrenia legal nesse país, provocada por decisões que são, elas se dão de acordo com a conveniência. Um dia você tem uma decisão, outro dia tem outra decisão que contraria aquela decisão, a outra que é uma vertente, que é metade que está alinhada, depois, sabe, vão abrindo, vira um retalho, um Frankenstein. Tá? Então esse é o nosso sistema judiciário. Bom, o Hang se manifestou dizendo que obviamente aí é uma
afronta a liberdade econômica. Me incluíram no meio disso, o que não tem nada a ver. Se você ler o processo, supostamente alguém falou que eu financiei, não tem prova. Se postei algo ofensivo a alguém, que me processem. Não pode derrubar a conta. É uma afronta à liberdade de expressão, um absurdo completo. O Hang reclama que suas redes somam 8,5 milhões de seguidores e também que seu pedido para suspender as investigações até hoje não foi apreciado, que também é isso, né? Facuri, o Otávio Facuri, que banca lá aquele Crítica Nacional, aquele site lá, enfim, pessoal raivoso, oh meu Deus do céu. Ó, o Otávio Facuri também mandou uma nota dizendo o seguinte, que olha, essa suspensão acarreta verdadeira censura por impedir a manifestação do pensamento. Foi uma gritante violação, né, ao direito aí dele à livre manifestação. Próxima. A Zambelli, que não foi atingida neste inquérito, ela é investigada no outro dos atos democráticos, também aí divulgou um vídeo, né, para criticar o bloqueio. Estou muito preocupada com a liberdade de expressão de pessoas que têm um viés ideológico de direita. É uma tentativa de calar a direita, até onde isso vai? Qual a intenção por trás disso? Será que, em última análise, nós todos os direitos seremos calados para que a gente não tenha como colocar a gente no Congresso? O que venho pensando é só isso, é um ataque à liberdade de expressão generalizado para quem é de direita, muito preocupante. Bom, primeiro vamos fazer um ajuste aí nesse discurso. Direita não é, né? Conservadores, tá fora, essa gente aí não é, tá longe de ser conservadora. Depois, muitos desses, né? Muitos desses aí, como eu disse no início do programa, no início desse bloco, eles querem destruir o seu oponente político. Aliás, querem destruir, inclusive, os seus ex-aliados, né, de campanha. A primeira coisa que essa gente fez foi começar a combater no seu próprio terreno, né, atacando o liberal, atacando quem não concordava 100% com, né, o que o guru lá da Virgínia falava. Então, assim, uma gente maluca, que destruiu todas as pontes em volta, que metralhou todo mundo, atacou todo mundo e que, se deixar, né, é tão arbitrário quanto, é tão ditador quanto. O pessoal não quer saber, quer destruir, fala mesmo, quer censurar, não quer que os outros se manifestem, né? E aí depois vem com esse discurso de vitimização. Onde foi que eu ouvi esse discurso de vitimização anos e anos a fio? Né? Foi da turma do outro lado, a turma do PT. Então, gente, vamos parar, né? Vamos parar de brincadeira. A sociedade brasileira não merece isso. O país não merece isso. Vocês plantaram o vento, estão colhendo tempestade. Né? E quem se prejudica? É o país como um todo. As pessoas estão sofrendo aí, desempregadas nas suas casas. E aí ficam vocês aí nessa brincadeira, né? Essa coisa aí, sabe, abjeta. Bom, próximo. Tá lá o Olavo de novo cobrando reação do Bolsonaro, coitado. O presidente e seus queridos generais farão algo para proteger a liberdade e os direitos civis, diariamente pisoteados pelos imperadores da toga? O futuro do Brasil depende da resposta a essa pergunta. Bom, Olavo, acho que você não vai ter a resposta a essa pergunta tão cedo. Tem mais? Ângelo Coronel, senador aí do PSD, dizendo o seguinte: o STF tem tentado agir para manter a ordem e o respeito às instituições. O presidente da República, inclusive, está se distanciando de certos seguidores, que só querem o conflito e não somam para manter a governabilidade. Outros, com certeza, serão afastados. Chega de beligerância e de autopromoção raivosa no intuito de agradar o Planalto. O Brasil, neste momento, precisa de união e não de puxa-sacos. Então, olha, é isso. Os radicais estão sendo abandonados. Estão sendo abandonados pelo próprio presidente da República, que retroalimentou essa espiral aí de ódio. Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso. O governo está determinado, tentando sair da tempestade junto com os que mais precisam. Gomes aproveitou para afirmar aqui que o presidente está com o mesmo senso que lhe fez ser eleito, propondo algo diferente do que já estava aí.
deputado Sóstenes Cavalcante, líder da bancada, um dos líderes da bancada evangélica, também disse aqui ao site que a decisão do Moraes é um absurdo, uma perseguição. Próximo. O Lazier Martins, do Podemos, tá, disse o seguinte: aí está o objetivo do projeto das fake news, que ainda nem é lei. O ministro Alexandre de Moraes se adiantou cometendo essa violência contra a liberdade de expressão. A quem se julgar ofendido, tem à mão o Código Penal. O ministro se transforma no próprio Código Penal. É isso aí. Próximo. Aí ouvimos diversos integrantes da CPMI. Marcelo Bittar: as medidas determinadas pelo ministro Alexandre são absolutamente ilegais e inconstitucionais. Cátia Abreu: decisão judicial não se discute, se cumpre. Marcelo Ramos: o ministro está tomando o caminho certo, que é identificar quem produz notícias falsas e desinformação e seguir o rastro do dinheiro. Olha, o Marcelo Ramos, tudo que a gente quer é que siga realmente. Agora, mais de um ano e nada... Volta para mim aqui que eu vou lembrar uma coisa interessante. No ano passado, nós tivemos vários arquivamentos de inquéritos foram abertos, ainda na época da Lava Jato. A gente fala agora em época da Lava Jato, olha que terrível. Inquéritos foram abertos ali, pessoal com foro, pelo Janot e tal, e inquéritos que não avançaram por algum motivo, ou por falta de mão de obra mesmo, né? Diligências que não eram efetivas ou que não foram executadas. Enfim, e aí o que o Gilmar Mendes começou a fazer? Arquive-se, 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 dizendo que o tempo se expirou. Então ele estava fazendo uma média ali, se o inquérito estava aberto há mais de um ano, ele metia a caneta, Tá aí, esse inquérito do Alexandre de Moraes está há mais de um ano aberto e não chega a conclusão nenhuma. Tem medidas cautelares, né? E não tem conclusão. Não tem a responsabilização. Não tem identificação do crime e a responsabilização. O que você tem são medidas cautelares, são tomadas, né, a cada semana. Próximo. Não, deixa, volta. Não terminei. Nereu Crispim. O ministro está tirando a sensação de impunidade em relação aos que acham que podem usar as redes sociais como instrumento de chantagem, calúnia e difamação. Eduardo Girão. Se isso não é mais um capítulo de arbitrariedade oriunda de uma ditadura de toga, não sei o que é. Próximo. Orlando Silva, PCdoB. Eu confio no ministro Alexandre de Moraes, conheço sua capacidade e responsabilidade. Conheço algumas das contas removidas que publicam desinformação sistematicamente. Vídeo que falam sobre a Covid e difundem discurso de ódio. Então, olha só, esse é um tema importante. O sujeito vai lá, fica dizendo que é uma gripezinha, né, que não tem problema nenhum, que distanciamento social é uma bobagem, que o que salva é a cloroquina. Então, assim, dá para você responsabilizar criminalmente essas pessoas. Dá sim. E você não precisa, dá inclusive para responsabilizá-la financeiramente. E dá para você fazer isso sem precisar censurá-la. Não existe censura maior do que aquela financeira. Vocês viram o Twitter e o Facebook como reagiram, que são potências, né, colossos globais, né? Bastou ameaçar ali com 20 conto para cada um ali por dia que eles já resolveram tudo. Então, tem que mudar a estratégia de atuação para se combater desinformação, manipulação de opinião pública. Não é com censura. É difícil pensar, né, gente? Pensar dói. É mais fácil você fazer aquele jogo binário, igual vocês viram aqui. Um é contra, outro é a favor. Um é contra, outro é a favor. Pensar, mostrar que isso tem várias, né, faces, né, que você entender essa situação, a complexidade que dói, mas vale a pena. Garanto para vocês. E aqui o nosso editorial. A escalada do ministro Alexandre de Moraes contra a liberdade de expressão precisa ser contida pelo STF antes que seja tarde demais. Este site está em posição tranquila para fazer o alerta, pois, por ter sido censurado por Moraes, no âmbito do inquérito que ele agora usa como bunker para fustigar blogueiros e ativistas bolsonaristas, os mesmos que costumam nos difamar e caluniar, visando a destruir o antagonista. Apanhamos dos dois lados. No entanto, apesar da censura que nos foi imposta quando da publicação da reportagem O Amigo do Amigo do Meu Pai,
pela Cruzoé, nunca deixamos de reconhecer no STF um dos pilares da democracia, assim como não deixamos de honrar o respeito à liberdade de expressão ao sermos atacados de forma abjeta pelos bolsonaristas hoje censurados. Os ministros do STF erraram quando constitucionalizaram o inquérito aberto de ofício por Dias Toffoli, que escolheu a dedo um ministro que se comporta como delegado autoritário, conduzindo uma peça sigilosa em que ele próprio se diz vítima e faz as vezes de investigador e julgador. Trata-se de um atentado contra o sistema acusatório vigente no Brasil, segundo o qual o titular da ação penal é o Ministério Público e quem investiga é a polícia. No caso do inquérito sigiloso, há uma completa subversão deste sistema, inclusive porque Moraes cercou-se apenas de gente da sua confiança, como mostrou uma reportagem recente da revista. Próximo. Você não botou? Ah, sim, já botou aqui. Os jornalistas que comemoram as ações de Moraes contra os bolsonaristas também erram, por mais que sejam alvos dessa gente horrorosa que se viu calada nas redes sociais. Abriu-se outro precedente para que ações semelhantes possam voltar a atingir um legítimo veículo de comunicação, de informação ou profissionais da imprensa que exercem individualmente o seu direito de opinar e manifestar-se com veemência contra decisões e atitudes de ministros do STF. De certa forma, já atingiram silenciosamente, uma vez que o interminável inquérito sigiloso é forte arma de intimidação judicial. É de se imaginar, por exemplo, o que Moraes faria se um jornal publicasse uma reportagem factual negativa sobre ele ou qualquer outro ministro. Não é de se destacar que censuraria a publicação, de se descartar que censuraria a publicação alegando um suposto ataque ao STF. Os limites que lhe foram dados em relação à imprensa, na constitucionalização indevida do inquérito sigiloso, podem ser extravasados por conveniências corporativistas. Os difamadores, caluniadores, ameaçadores, não importa de que lado estejam, devem ser investigados e processados sim, mas segundo a Constituição. Só há limites para a liberdade de expressão dentro da lei. O inquérito sigiloso utilizado por Moraes para fazer o que lhe vai na telha continua a ser inconstitucional, mesmo que a jurisprudência de ocasião do Supremo tenha dito o contrário. Repetindo, é preciso que o STF contenha a escalada do ministro Alexandre de Moraes contra a liberdade de expressão. Pior do que ser enxovalhado pela boca suja dos bolsonaristas é ter a boca amordaçada por quem se acha acima de todos.